Como o vídeo não tem patrocínio, o que a gente faz então é te recomendar um livro para te fazer um desenvolvedor melhor de software, e o livro que eu estou recomendando agora é o Arquitetura de Software, As Partes Difíceis. Esse livro vai ter o link afiliado na descrição, vai te ajudar bastante com conceitos de arquitetura de software e system design. Eu queria fazer umas considerações sobre essa treta clássica da bolha dev no Twitter, que é um colega meu aqui falou: você não precisa ter nada especial para ganhar 40 mil como desenvolvedor de software, só precisa falar inglês, entregar o que foi pedido de ponta a ponta e não ser um esquisito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tô aqui com o tweet aberto e quais considerações que eu queria fazer sobre isso? Primeiro, o que foi dito e o que não foi dito, né? Eu vou proteger a identidade aqui do meu colega, embora a maioria das pessoas saibam quem é. Ele disse que só precisa falar inglês, só precisa entregar de ponta a ponta o que foi pedido e só precisa não ser um esquisito. E tudo isso que ele falou tá correto se a gente adicionar também o que ele não falou, embora ele tenha dado a resposta nos comentários. Primeiro, eu acho que o só falar inglês já evidencia que a pessoa, para ganhar 40 mil, quase com certeza ela precisa trabalhar para uma empresa de fora, ganhando numa moeda como dólar ou euro. E para a pessoa estar no Brasil, trabalhando para uma empresa de fora e ganhando em dólar ou euro, existe pelo menos um pouquinho aí de estar no lugar certo, na hora certa, que precisa acontecer. Eu já estive nessa situação, embora eu não ganhasse 40 mil, de estar no Brasil e trabalhar para fora, e o que me aconteceu nessa situação foi que eu tava no lugar certo, na hora certa, para conseguir essa proposta. São, não vou dizer raras, mas não é muito comum uma empresa de fora contratar um brasileiro direto, assim. E as que contratam, elas querem pagar um valor muito menor do que 40 mil reais, né? Muito menor do que 8 mil dólares. Então, sim, para você conseguir essa oportunidade, você precisa de sorte. Essa é a palavra que falou e foi por isso que iniciou a treta, porque ele não mencionou no tweet original a palavra sorte. E claro, você pode falar, não precisa de sorte. Se você for um desenvolvedor excelente, você aplicar para 300 milhões de vagas e você tiver X anos de experiência, você talvez consiga. E sim, você talvez consiga, né? Só que ainda tem um quê ali de se o mercado estiver muito ruim, talvez não dê. Então eu diria que eu acho que sim, precisa de sorte. A segunda coisa que ele falou foi: é só entregar o que é pedido de ponta a ponta. Isso aí é um pouco misleading, é um pouco enganoso, porque só entregar o que é pedido de ponta a ponta é difícil. A maioria dos desenvolvedores com quem eu trabalhei não conseguem fazer isso. Esse só entregar de ponta a ponta também tem um pressuposto ali, né, que é só entregar de ponta a ponta no prazo. Porque, claro, se você atrasar um ano, é claro que você consegue entregar muita coisa. Mas a questão é entregar de ponta a ponta no prazo. Isso é difícil. Entregar de ponta a ponta significa que primeiro você sabe levantar os requisitos corretos com quem está fazendo o pedido, né? Com seu tech lead, ou seu engineering manager, ou o time de produto, ou CTO, ou seja lá quem for que está criando as demandas. E que você também domina as tecnologias necessárias. Lembra, ele falou de ponta a ponta. Ou seja, se você é um back-end, geralmente isso vai incluir desde o request lá no front-end, né? O front-end vai fazer o request. Se tiver um Redis para fazer cache, você vai ter que lidar com cache. Você vai ter que fazer o caminho inteiro por todos os layers. Se for microserviços, você vai ter que mexer nos microserviços. Você vai ter que fazer integrações com APIs externas, você vai ter que ir lá no banco de dados, talvez fazer alterações no banco de dados. Esse ponta a ponta é muita coisa. É realmente muita coisa, principalmente se você estiver trabalhando num serviço complexo. E assim, não precisa ser nada de outro planeta, né? Na empresa que eu trabalho, que não é particularmente muito grande, para entregar o de ponta a ponta mesmo, a gente precisa saber Python, Django, a gente precisa saber Flask, a gente precisa conseguir lidar com microserviços, a gente precisa de GraphQL, a gente precisa conseguir usar Relay com GraphQL, a gente precisa entender de gRPC, né? gRPC, porque a gente usa múltiplos microserviços, a gente faz uma espécie de GraphQL Federation, né? Não é exatamente Federation, mas a gente faz algo parecido com isso. A gente tem o banco de dados em Postgres, a gente tem a nossa cache em Redis, então para que eu, desenvolvedor, consiga entregar algo de ponta a ponta, eu levei muitos anos para chegar nessa situação. Se eu tivesse tentado lidar com a stack que eu lido hoje em dia 3, 4 anos atrás, não daria certo. Eu não conseguiria entregar de ponta a ponta. Então sim, você só precisa entregar de ponta a ponta, mas isso é muito difícil. E o último ponto que ele colocou é não ser um esquisito. Ou seja, eliminou todo mundo, né? Todo desenvolvedor é esquisito. Vocês são tudo bizarro, eu sou bizarro também. O nosso ponto fraco, geralmente, é soft skills. Soft skills o que é? É você conseguir se comunicar com os stakeholders, né? Com as pessoas que têm interesse no software. Você conseguir entender o que a pessoa quer que você faça e você conseguir explicar para ela algo que é inerentemente técnico de uma forma que um leigo consiga entender. Você não pode sair tentando falar com um cliente que não tem nada a ver com tecnologia sobre banco de dados, autenticação e etc. Ele não vai entender. E o trabalho dele não é entender. É o seu trabalho explicar de maneira que fique claro para alguém que é leigo. Isso é não ser um esquisito. Porque se você sair por aí falando de banco de dados na rua, né, na vida normal,
ninguém vai te ter, você vai estar sendo um esquisito. Você precisa também não ser um esquisito no sentido de você precisa ser alguém agradável de trabalhar. Tem muito mito do desenvolvedor rockstar ou super-homem ou o que quer que seja, que chega, senta, resolve tudo sozinho, não fala com ninguém, não gosta de ir em reunião nenhuma. E essa pessoa é um porre de trabalhar. A pessoa ela é demitida, essa pessoa tem dificuldade para passar em entrevista de emprego, porque é muito transparente que ela não é alguém agradável de se trabalhar com. Mas se você preencheu todos esses requisitos, você fala inglês, você só entrega tudo de ponta a ponta e você não é esquisito, com um pouquinho de sorte, dá sim pra tirar 40 mil. Talvez bastante sorte. Talvez sorte pra cacete, mas dá. Dá pra fazer. Eu assino embaixo do meu colega nessa treta, acho que tudo que ele falou tá certo, e se ele tivesse falado sorte, não teria treta nenhuma.